Olá, amados. Vamos conversar aqui sobre um assunto assim que está atualizado, né? Que está em pauta no momento. Já disse que não deixa de ser uma continuação também dos outros vídeos. Quem vem assistindo consegue compreender plenamente o que eu estou dizendo. Quem não vem assistindo, está assistindo esse pela primeira vez, se tiver alguma dúvida, volta lá. Se quiser me perguntar alguma coisa, é só entrar nesse mesmo nome pelo Facebook que eu respondo as questões. Ainda não estou abrindo por aqui as perguntas, né? Em breve eu vou fazer isso, vou deixar. Então, nós vamos conversar hoje sobre entropia psíquica, né? O que é isso? Vamos conversar sobre isso, né? Você está semeando tempestade, né? Como isso, Maristela? Então, só a pessoa realizada, ela está desperta, né? E quem é a pessoa realizada? Ela já não se interessa mais assim por atividades que absorvem a pessoa comum. Não perde tempo com compromissos sociais vazios, né? Então, eu vou lá no boteco, discutir com a minha companheira de noite, depois passo pelo boteco, eu bebo, já chego, troco ali toda a minha vida com outras pessoas que estão iguais a mim, e aí eu já chego tropeçando em casa. Então, a pessoa não está desperta, né? Ou que sai falando da própria vida para todo mundo. Então, não perde tempo com compromissos sociais vazios, né? Onde você vai e não vai te acrescentar absolutamente nada, né? Ou supor ter um bairro que vai ter lá uma festança, e aí a pessoa tá, uma mão ela tá com a latinha de cerveja, a outra mão fumando cigarro ou coisas piores, né? Hoje a gente já vê, infelizmente, uma tristeza ver e saber que mães dão narguile para os próprios bebês dormirem e não amolarem, né? Ou como algumas empregadas chegam a fazer a criança cheirar gás também para não amolar. Então, já disse aqui, devemos pensar muito bem em quem que nós estamos deixando as nossas crianças, né? Os nossos bebês, principalmente recém-nascidos. E saber antes de assumir um compromisso vazio, eu tenho que saber se eu estou preparada ou não para ser mãe, né? Para depois não ficar discutindo, o corpo é meu, então eu mato, eu aborto, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, a gente sempre tem que pensar bem antes, né? Para depois não chorar com as consequências. Então, quando a gente trabalha assim com seriedade, nunca nós estamos desprotegidos, né? Como eu já disse em outros vídeos anteriores, coisas que já me aconteceram e coisas assim que a gente estaria perdido e a gente é totalmente protegido, né? Existe uma hiperproteção à nossa volta, porque o campo de amor genuíno traz lucidez, né? Então, nós somos pessoas rebeldes, mas uma rebeldia sadia. E nós viemos para trazer cura, né, ao planeta. E então, como que a gente consegue, né, ativando o nosso coração e ativando a energia da fé, né? Não na fé na boca, a fé no coração, né? Não há assim como enfrentar o inimigo com a energia do medo, né? Você não enfrenta nenhum inimigo com a energia do medo, né? Você já entra perdendo. E observe assim a coragem dos espertos, né? Já disse quem é os espertos, Maristela, que não assumem compromissos sociais vazios, né? Você pode ver que às vezes eu bato bastante na tecla aqui, né? A pessoa entra na mensagem, ela fica, oi, tudo bem?
oi, oi, interrogação, né? É claro que eu não vou responder, é uma pessoa vazia, não tem o que fazer e quer ficar lá jogando conversa fora. Quando a pessoa tem algo para te falar de uma forma correta, séria, ele já vai falar ali com educação, oi, boa tarde, bom dia, boa noite, e já fala ali o que ele quer, né? E aí então você vai ter respeito de responder. Então, se você quer receber mais respeito, então você tem que ter atitudes dos espertos, né? E, e Deus recebe assim você mais rápido, né? Nós mais rápido quando não resistimos ao seu chamado. E esses já estão em Deus e Deus neles, né? Assuma-se, né? E saiba que os peregrinos sentem o chamado em seus corações, né? Aqui também gostaria assim de colocar também muito assim sobre pessoas assim geralmente as pessoas assim que não estão despertas, né? Que assumem mais compromissos sociais vazios, né? Geralmente assim, ai, reclama. Eu não entendo essa questão de lei da atração, né? Essa lei da atração não funciona, né, para mim, né? Como não? Ela funciona para todos nós, né? De que forma? Se eu sempre vou atrair aquilo que eu vivo. Então eu fico o dia inteiro pensando mal do meu vizinho, pensando mal do meu primo, do meu irmão, do meu coleguinha, né? Então é claro que é exatamente isso que eu vou estar atraindo, porque eu estou vibrando no mal. Eu atraio o mesmo mal, né? Para mim, né? E sempre lembrando que a gente, assim, sem equilíbrio, né? Nós não servimos para nada, né? Porque, assim, quando sempre que eu estou achando que eu já estou, assim, bem bonitinha, bem certinha, bem equilibrada, acontece algo novo, né? Às vezes dentro de casa, no serviço, num dos trabalhos. Então, se a gente mantém ali o equilíbrio, né? Às vezes você, vamos supor, quebra um fio, qualquer coisa que aconteça, às vezes você vai procurar uma pessoa que você acha que vai dar certo ou não dá, às vezes vai dar certo na segunda, na terceira, mas sempre mantendo o equilíbrio. Quando a existência percebe, não desequilibrou, então ela te dá a solução, né? Lembre sempre que sem equilíbrio não servimos para nada, né? Sem equilíbrio, de novo estou dizendo, não servimos para nada, né? Então, o trem está chegando, né? Os acontecimentos estão chegando. Todo dia a gente vê, né? Tá vendo que eu tô falando aqui com vocês e tá chovendo muito aqui, né? Todo dia quase chove. Mesmo falando ali no clima, naquele mapa do clima que não vai chover, acaba chovendo, né? Porque tá previsto muitos acontecimentos em 2000 agora em 23, esse ano que estamos vivenciando, né? Então, quando eu falo o trem está chegando, os acontecimentos estão se aproximando cada vez mais. E quantos gostariam de embarcar nesse trem, né? Ou se preferir nessa nave, né? Que vem, acolhe. Sabe, lembra lá atrás, ali, da Arca de Noé, né? Que quem entrou ficou para cima do dilúvio e depois passou, então vai começar de novo, vai zerar. Dessa vez, além de estar acontecendo, né? Não vai ser uma barca, vai ser naves. Você não consegue adentrar a nave. Não é porque o outro vai falar, não, você não entra. Você não consegue. Né? Você não consegue de forma alguma. Os passos, você vai tentar andar como se você ficasse paralisado. Você não consegue. Porque só entra, né, nessa nave para depois que acontecer toda a mudança na Terra, você volta, nessa nave traz você de volta, mas já num outro corpo, né? Eu já falei aqui, num corpo de silício, um corpo sutil,
E a gente vai cada vez mais se transformando até se transformar realmente em plena luz, só uma luzinha que é a nossa consciência, né? Estamos fazendo a nossa evolução, né? Então, para mim, sabe os 10 mandamentos lá, né, da novela lá, Os 10 Mandamentos? É fundamental que nós tenhamos amor genuíno, né? Amor verdadeiro. Se você está judiando de um filho, de um companheiro, né, de um vizinho, se você está judiando de um animal, você não tem amor genuíno. Então você já sabe que você não vai adentrar. Então eu vou ficar aqui na Terra? Claro que não. Muitos vão morrer, né? Muitos vão perder realmente o corpo físico. Já está acontecendo esses desencarnes em massa, mas aquele que ficar, você vai para um planeta inferior. Continua sendo 3D, mas é inferior. Você vai começar do zero, como se fosse os homens da caverna lá atrás. É muito triste. Vai ter que começar tudo de novo. E quando tiver uma próxima oportunidade, talvez daqui 15 mil anos, uma outra oportunidade, quem sabe você fala, não, agora eu aprendi, né? Então, quem tem amor genuíno, não tem o que temer, né? E aqueles que não estão prontos, até as bênçãos são assim, recusadas. A gente vê às vezes quando a gente fala assim, eu queria fazer terapia, não tenho dinheiro. Você fala assim para pessoas, mas você pode me pagar quem faxina. Você pode fazer faxina, se você preferir limpar o jardim. Se você tem fruta em casa, você pode trazer determinada fruta. A gente vai caseando. A pessoa some. Essas pessoas que geralmente choram que não pode pagar, são muito irresponsáveis. Às vezes marca com você lá, 7h30 da manhã eu tô aí. Ela vai chegar 10 para as 10. Né? E ainda acha que você que está errado, né? Você que está errado ainda. Ela está atrasando os seus atendimentos, você não vai poder mais atender porque você já está com atendimento online e é você que vai estar errado, né? São pessoas muito difíceis, eu vou estar explicando bem isso aqui, né? Nesse vídeo. Então, até as bens são recusadas, então a pessoa... Tudo que você está tentando fazer de bem, ela reverte no mal. A mesma coisa assim, às vezes você tem lá um coleguinho, uma irmã, você está lá ajudando ela a entender as coisas que estão erradas na vida dela, ela fica horrorizada pelas coisas que ela viu na regressão. E às vezes não é que ela não vai assumir, né? Mesmo sabendo que o filho fez, deu a mesma coisa, o outro filho fez, deu a mesma coisa, mas é mais fácil, né? Ela começar a tentar te depreciar. Né? Nós temos às vezes irmãos narcisistas e também às vezes somáticos, né? Ou narcisistas gaslights, né? Então, são pessoas assim que não enxergam as bênçãos. Em tudo que você tenta abençoar, fazer de bem, ela vai recusar, né? Ela pode até vir, em seguida ela vai tentar te diminuir. Isso é para todo mundo, tá? Que não está pronto, que não ainda despertou o amor genuíno, o amor verdadeiro, né? Então, a 5D, ou seja, a quinta dimensão, está eclodindo em nós, né? Quem está desperto sabe que está se aproximando cada vez mais perto. Ninguém está enganando você, né? Então, quem não está interessado assim nesses assuntos assim que eu falo, é porque não está pronto, porque não é só eu, Maristela, falando. É só você dar um tour aí na internet que você vai ver que tem muitos seres espertos que vieram para nesse momento ajudar, trazer a cura, né? Mas eu não me interesso, não tem problema. Você está na sua frequência, mas não tá desperto. É complicado você achar que vai fazer a elevação de frequência junto com o planeta Terra. Porque, na verdade, não é nós que estamos fazendo essa elevação. Quem está fazendo é o planeta. Você vê que está tendo muita chuva, né? Vão ter muitos terremotos ainda, muitas inundações. Tem lugares que era mar, está secando. E aonde era deserto, tá ficando mar, né? Muitas coisas estão acontecendo, né? Só quem não quiser ver, realmente. Então, quem não se interessa, não me interessa o que aconteceu na hora, aconteceu. Porque não está pronto, né? Volta lá na 3D,
negativo, começa tudo de novo, que um dia você vai cansar, né, de viver assim, sem se preocupar em ser uma pessoa melhor. Então, mudança de consciência, né? Não adianta se mudar de casa, de carro, né? De bairro. Eu tô casada, agora então eu vou ficar solteira, se eu tô solteira, eu vou casar, estado civil. Não é qualquer coisa, não é por aí, né? É mudar de frequência. O que é mudar de frequência? É eu entender o que é o amor do ego. Aí eu gosto só da minha família. Esse é um amor do ego, egoísta, né? Não, eu tô tentando acordar o máximo de pessoas para entrar comigo nessa 5D. É o amor genuíno, né? E não aceitar ver sofrimento de pessoas ao seu redor, principalmente de animais, né? A gente tem que enfrentar, mesmo que vai dar uma confusão, vai dar um bate-boca, tem que enfrentar. Você não vai poder continuar ajudando esse animal desse jeito. Essa é a última vez que eu estou te avisando, senão eu vou tomar providência cabíveis que você não vai gostar. E a gente sempre consegue dar um passinho, né? No mínimo um passinho. Então a consciência pronta é aquela que já entendeu a lei da causa e efeito, né? Não tem assim, eu faço e não tem resultado. Não, tudo que nós fazemos tem um efeito atrás, né? Então, o que é a lei da causa e efeito? Ah, eu fui roubado. Você está devolvendo aquilo que você está pegando ou pegou de alguém, ou de muitas pessoas, né? Ou você está, de certa forma, assim, denegrindo a imagem de alguém, você pode também ser roubado, né? Ah, mas eu estou doente, né? A doença também é consequência de eu estar supostamente enganando o outro e principalmente enganando a mim mesma. Então, tipo assim, a idade estava chegando, uma pessoa que eu não gosto, mas está bem de vida, quer casar comigo, e aí então eu embarco, né? Eu caso, eu vou morar junto. Embarco porque ele tem uma condição boa financeira, então eu vou embarcar com ele. Mas toda vez que ele chega e eu assim tô sacando que ele quer fazer amor comigo, ter relação sexual, aí então eu tô com dor de cabeça, eu tô menstruada, tô com dor no corpo, eu vou fugindo, né? Até que a pessoa cansa. A pessoa passa a ter amantes na rua, ela pode propor separação, se na separação ela vai ter que deixar a casa para a pessoa, então ele não vai propor separação, mas vai ter uma vida totalmente fora de casa, né? Você vê assim nas fotos, quando os casais tiram foto, você vê assim que sempre o filho está no meio dos dois, né? Ou ele está mais para trás, ou ele está mais para frente. Difícil ali ter uma união, porque você vê que não tem união dentro de uma privacidade entre os dois, né? Então o cara não vai ficar abraçando a mulher para tirar fotinha para colocar na internet, né? Porque ele sabe que para quê? Aquilo tudo é uma mentira, né? Então, às vezes assim, ou aí ela fala assim, ai, tá demais, o cara tá ficando nervoso, então hoje eu vou fazer sexo com ele, vamos falar algum termo mais vulgar, hoje eu vou dar pra ele. E você dá, mas você não tá nem aí, você tá pensando num outro cara que você gosta e você faz com raiva, você vai adquirir ali um tumor no ovário, pode também ir para as trompas, né? E é você que está trazendo isso para você, né? Porque assim, Deus é justíssimo. E se o companheiro é uma pessoa boa e inocente, ele não vai deixar ele ficar ali sendo lubridiado por você pelo resto da vida. Né? Ele dá um tempo para você amadurecer, para você melhorar, você não melhora, então vai acontecer isso, né? Ou o homem que esse próprio homem que vai manter relação e sempre sente que ele tem que fazer rápido, que a mulher não gosta e se sente rejeitado, ele pode adquirir um tumor na próstata, né? Então é importante a gente ver que se está empurrando aquilo, já é um bom tempo, aquilo não se resolve, conversa e não melhora, né?
Então, vou separar, eu tenho que deixar a casa para fulana, e ainda tem que fazer isso, fazer aquilo, a pensão, porque tem uma filha no meio, tem um filho no meio, não sei o quê. Então, ele vai acabar tendo uma vida paralela lá fora. Isso é certeza absoluta. É o meio que ele vai arrumar de não ficar doente junto, né? Você pode ver que às vezes a mulher tem um monte de problema e o homem não tem. Ou vice-versa, o homem que tem, a mulher não tem. Aquele que não tá ficando doente, às vezes é a pessoa melhor, né? Porque não tem maldade. Não tá fazendo maldade, tá recebendo a maldade, né? Então, quando você está na estrada errada, uma doença vai aparecer em você, né? Ou se você tá sacaneando alguém, tirando a dignidade de alguém, ou mexendo com o caráter de uma pessoa boa, você vai ser roubado, né? Não necessariamente você roubando, mas de alguma forma você está tirando algo de uma pessoa que não merece, né? Então, a pessoa sempre acha que pode enganar o outro, mas ela esquece que tem câmeras, igual o Big Brother, né? Mas as câmeras desse céu, desse universo, não falha. Então, sabe cada pensamento que você tem, né? E as pessoas, assim, quando são agressivas, estão de mal com elas mesmas, né? Quando percebe que a mulher quer fazer sexo, ele não quer, ele fica agressivo com a mulher, ou vice-versa, são pessoas de mal com elas mesmas, né? Então, aquela assim aquele que não fica assim preso ao sofrimento, entendeu que o sofrimento não existe, né? Vamos supor, cai um fiozinho aqui, aí você vai chamar para arrumar, às vezes leva 2, 3 pessoas para conseguir uma boa para vir arrumar. Quando vai arrumar, às vezes a pessoa descobre que tinha outras coisas mais graves atrás daquilo. Né? Então, então agora eu tô sofrendo porque caiu. Não, né? Eu tô sofrendo porque o fulano me largou, eu tô sofrendo porque o fulano tá demorando para chegar em casa, entende? Não, o sofrimento não existe. Alguma coisa a existência está te dizendo que esse caminho que você está pegando não é tão bom quanto você pensa, né? Existe uma consequência de cada ato praticado, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, Maristela, mas não é justo, né, eu pagar algo que eu fiz em outra existência, né, ou outra vida, para quem não entende o que eu estou falando, vidas passadas, né, e aí eu digo assim, ora, né, aquela alma lá é a mesma alma que está aqui com você hoje, né, você prefere falar o espírito, é o mesmo espírito, é a mesma consciência, é só o corpo que mudou, né? Aquela alma passada num corpo diferente é a sua alma no corpo de hoje, né? E então depende do que eu fiz. Tipo assim, se você pegar lá os 10 mandamentos agora que estão indo para a terra prometida, que Moisés já morreu, agora tá Josué no lugar, eles fazem coisas horríveis. Esses reis, essas rainhas de antigamente, e tem muitos que continuam fazendo aqui hoje, né? Então, peraí, para a gente vencer os hebreus, vamos oferecer o sangue de uma moça virgem, né? Então, banho a moça, arruma a moça e põe uma roupa branca, ela se alimenta bem, tudo direitinho, sabendo que ela está indo para o sacrifício. Deita lá na mesa, na frente de todo mundo, e todo mundo grita, acha que é uma honra ainda ir para aquele sacrifício de pessoas que não sabem nem o que estão fazendo. E então esfaqueiam ela aqui, o sangue sai, eles vão oferecer para a sacerdotisa de Aserá, aqueles deuses todos de pedra, que é claro que não funciona, mas eles ficam iludidos que vão funcionar. Aí acha que não é o suficiente, então pede para que as pessoas ficam oferecendo os primogênitos para jogar na fogueira, para sacrifício, e acha que é uma honra ainda, porque eles não se jogam eles mesmos, né? Então é muitas coisas absurdas.
Quando nós não estamos espertos, achamos coisas absurdas como os normais, né? Só de falar já dá uma tristeza no nosso ser, né? Porque isso realmente aconteceu, existiu e continua existindo. Tem muitos terreiros por aí que vão catando os animaizinhos por aí jogados para ir para sacrifício. Cortam eles vivos, outros são espancados até a morte. Aí você fala para fulano, tua vida não vai para frente porque você está frequentando esse lugar. Não, mas não, eu não faço isso, eu só fico vendo. Se você está nesse lugar, você fica vendo, você é conivente com isso. Né? Porque uma pessoa desperta não quer nem olhar. Quando a gente está passando assim, na página inicial tem algum sofrimento de alguém, eu rapidinho saio dali. Às vezes eu nem gosto de entrar, né? Porque a nossa alma desperta não consegue com aquilo. Não dá, nossa consciência não dá com aquilo, né? Nós somos assim, muitos espertos. E a gente sente a dor, né, daquele animal, né? Então, todas essas coisas que hoje nos ocorrem aqui no momento atual, tem sempre um fiozinho, nem foi um fiozinho, né? Um fiozinho que liga ao passado, né? Ao nosso passado, né? E a semeadura da semente, seja boa ou má, você pode semear, né? Mas você vai colher o que você semeou. Você não escapa, né? É o currículo da escola Terra. E plantou, vai colher. Né? Quando vai assim parar o sentimento de vítima, né? Você vê assim, às vezes eu jogo uma mensagem seríssima e falo assim, né? Alguns homens que maltratam as mulheres, ou muitos homens maltratam, o infeliz, né, que não está desperto, ele entende que todos os homens. Daí ele já vai lá reclamar de vítima. Ó, tá tendo conflito aí, doutora, né? Eu tô aqui de avental, eu tô aqui lavando louça para minha mulher, para minha esposa, né? Tô fazendo massagem aqui no calcanhar dela, né? É uma pessoa que não tá desperta. Às vezes eu nem respondo, às vezes eu apago, às vezes eu não respondo, porque ele não leu corretamente a mensagem. Né? Alguns homens maltratam ainda as mulheres, ou muitos homens maltratam as mulheres. Eu não disse a palavra todos. Mas aquele que não está desperto, ele rapidinho ele converte aquela mensagem boa, preciosa, que a gente tem que curtir para chegar em muita gente, muitos homens, que às vezes está faltando um pouquinho para despertar e aquilo acaba despertando. Sempre tem o infeliz, né? Aquele que tem o ego enorme, que vai entrar e vai enxergar a mensagem deturpada, né? Esse não está desperto, não tem amor genuíno. Ah, mas eu tô arrumando cozinha para minha esposa. Ah, eu tô fazendo massagem aqui no calcanhar dela. Você não precisa falar o que você está fazendo, né? As pessoas que mais fazem no mundo bem não falam, né? Aqueles que estão falando, você pode ter certeza que quase tudo é mentira. Então, plantou, vai colher, né? Então fica lá se fazendo de vítima, né? E que é muito forte, assim, em muitas pessoas, né? Muito forte ainda, muitas pessoas ficam se fazendo de vítima. E só atrasam, né, a elevação, assim, da sua frequência, da sua alma, né? Então, assim, é pessoas desse tipo, assim, nós vamos brincar aqui com uma piadinha, mas é bem desse tipo, assim, para ficar bem claro. A pessoa tá lá com aquele amor do ego ainda, não tá desperta, então ela vai lá no médico, o médico pergunta assim para ela, assim, né, o que você tem? Pergunta para ela, para a cliente dele. E ela responde assim, eu tenho uma casa, eu tenho uma galinha e eu tenho um marido, né? Aí ele fala assim para ela assim, não, você não está entendendo o que você sente
Ela fala, eu sinto vontade de vender a casa, de comer a galinha e de jogar meu marido para fora, né? Então, é difícil uma pessoa entender até o que você está perguntando. Até isso é difícil, né? E é engraçado, mas é realmente isso que acontece, não só numa conversa corriqueira, acontece muito com o cliente à nossa frente. Ele chega, ele começa a falar, principalmente narcisistas, ainda mais se são somáticos, e gaslight. Eles já, se falar para ele, pode falar por que você está aqui, ele vai falar mal do mundo inteiro, né? De todas as pessoas da família, ele fala mal de todo mundo, né? E ele quer falar mal de você também, mas ele está se contendo lá fora, depois ele vai falar de você. Mas, assim, ele não consegue, né, olhar para ele e entender o que está de errado nele próprio, né, ou nela própria, né? E tem muitas pessoas que se divertem com o sofrimento alheio, né, que não tem amor genuíno, né? O que você acha que essas almas assim ainda vão passar, né? Não na próxima existência, mas por muitas existências, por muitas vidas ainda vão passar muita coisa. E acha ainda que tem condições de entrar na 5D, né? Como? A conta vai ficando muito grande, né? Precisará, assim, de centenas de encarnações para pagar. Aí ela se acha vítima. Eu não mereço isso, Maristela. Deus não é justo, né? Como que Deus dá um carro desse para você e não dá para mim? Né? Quantas vezes eu já ouvi isso? E não aceita a sua dor, mas aceitou bem e muito bem a dor do seu irmão. Quando um animal está sofrendo na rua, machucado, foi atropelado, e você não faz nada, você está aceitando muito bem a dor dele. Por que não aceita a sua? Né? Então, essa é a lei mais justa do universo, né? Então, vamos supor, eu matei alguém, eu quis passar por essa experiência de matar alguém, com certeza eu também vou passar pela experiência de ser morta por alguém, né? E eu já tive assim aqui tenho muitos pacientes, mas esse caso me marcou muito, assim, que é mais recente. Morava uma família no sítio e o filho veio para a cidade, conseguiu um emprego melhor aqui na cidade, conseguiu alugar uma casa, aí ele trouxe a família, né? O pai, a mãe e, e, e mais uma irmã. E logo depois ele já conseguiu um emprego para o pai num posto de gasolina como, como segurança, né? E aí chegou os ladrões. E geralmente o ladrão não tem interesse de matar em posto de gasolina. Geralmente ele pega o segurança e amarra no banheiro para que ele faça tudo que tem que fazer e que ele pega a chave do segurança, abre tudo que ele tem que abrir e vai embora. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi matar o segurança. Então mataram o pai dele. E como eu trabalhava na época no Hospital Psiquiátrico Seara, em Americana, eu estava de férias, me trouxeram ele aqui. Ele chegou assim totalmente psicotizado, né? Inconformado, porque meus pais estavam bem ali na propriedade rural, eu vim trazer para a cidade e eu matei meu pai. E o cara não para de repetir a mesma coisa, porque ele psicotiza, ele não consegue lidar, né, com aquela dor. E quando você vai acalmando o cliente, você consegue fazer ele relaxar e entrar em regressão, ele vai entender tudo porque aquilo aconteceu, né? Em existência passada, ele namorava uma moça muito boa e o pai era irmão dele mais velho. E a moça estava assim passando uma informação para um outro homem na rua. E o irmão mais velho andava armado, chegou e matou ela. Aí ele chegou em casa e falou: eu matei a sua namorada. Mas por que você fez isso? Ah, porque ela estava dando bola para um senhor na rua. E ela estava apenas passando uma informação. Então, ele matou. E matou uma inocente.
Hoje aqui, ele estava lá mesmo de segurança de forma inocente, mas ele foi morto da mesma forma, né? Os ladrões podiam só amarrar ele, mas não quiseram nem saber quem é ele. Mataram, porque é uma justiça divina. Eu matei uma inocente. Eu posso ser morto ainda nessa existência também, da mesma forma, no momento que eu achar que eu sou inocente, ou não vou escapar de outras, né, para frente, né? Assim que a existência é um jogo, assim que ela achar o encaixe, vai acontecer. Então, nada que nos acontece é coincidência, não é coincidência, é sincronicidade. Plantei, vou colher. Nós não escapamos disso, né? Não adianta continuar se enganando. Vai indo para muitos anos que eu faço isso, regressão, e às vezes tem famílias maravilhosas que vê a família inteira, então a família inteira vê a mesma coisa, né? E eu peço, não conta para o irmão, não conta para o pai, não conta para outra irmã, para a gente realmente ver se vocês veem a mesma coisa. É bom para mim e é bom para vocês. É comprovar que realmente estamos no caminho certo e realmente acontece dessa forma, né? Então, então o que acontece? Não adianta fazer vistas grossas, né? Você sabe assim, exatamente as consequências de qualquer atitude no seu dia a dia que tomar a cada minuto e a cada hora, né? O sofrimento é uma necessidade de dizer, né? Ai, né? Eu sou vítima, né? Porque, então eu pergunto assim, por que você ainda insiste no mal? Né? O mal é perigoso, né? O mal é prazeroso para você, é perigoso, mas ele é prazeroso. Ele traz vantagens, né? Traz poder, traz conquista, né? Eu digo para você que é uma enorme ilusão, uma enorme ilusão, né? E então, estou assim, se você está assim num relacionamento que você está assim, você está assim sofrendo, né? Ah, estou num relacionamento assim sofrendo barbaridade, Maristela, né? Então, por que que você não muda? Você pergunta assim para a pessoa, por que que você não muda? Né? Você tá ali, já tô 12 anos, 13 anos nesse relacionamento, eu tô sofrendo. Então eu pergunto, e às vezes é um homem falando com você, por que que você não muda? Se eu mudar, eu já ajudei a reformar aquela casa, que a casa não era nem dela nem dele. Vamos supor que ela já tinha separado de outro e adquiriu aquela casa na separação. Então, eu já fiz reformas, eu não vou deixar para lá. Ou às vezes ele está desempregado e está vivendo nas custas dela, né? Ou vice-versa. Então, o que que acontece? Eu não vou perder a casa agora, a situação que eu estou vivendo, né? Zona de conforto. E eu te digo, sabe, que a zona de conforto é o pior lugar da casa, né? Você, você assim se sente mal, inútil e pequeno. E tem medo do desconhecido, né? De dar um passo e cair fora. Mas você tá lá se sentindo inútil, tá se sentindo o pior do ser humano, né? Tá sendo humilhado, mas é conhecido, né? A pessoa conhece esse lugar. E o fraco se sente assim acolhido nesse lugar conhecido, né? Às vezes uma mulher com 5 filhos tem mais coragem de pôr um fim e debaixo da ponte, criar seus filhos, que nem o próprio Lula já falou, que a mãe apanhava do marido, começou a judiar, ela passou a mão nos 5 filhos e foi debaixo da ponte. E um homem, às vezes, já homem assim de meia idade, não ter coragem de peitar, de ir pro desconhecido, né? Ou ele fala assim para você, eu casei porque eu já estava ficando velho, que é isso? O casamento, ele passa a ser uma porta para o inferno, né? Se você não está
não pensou bem antes de ir, tudo bem errar, tudo nós erramos, mas persistir no erro é muito triste, né? E o medo de mudar também é resistência, falta de confiança no plano divino. E então, a pessoa assim, se ela mudar qualquer coisa, ela passa a ter assim muito medo, né? Muito medo, né? Então, almas endurecidas precisam, assim, mais de polimento. O que é isso, Maristela? Mais de sofrimento. Você está sofrendo bastante? Não coloca nas redes sociais. Procura uma ajuda psicológica boa. Ah, mas eu já fui em 2, 3 terapeutas e não gostei. Porque não está tendo ainda merecimento. Você não está querendo a ajuda certa ainda. Que quando você quiser certa, você vai encontrar aquele que vai te machucar muito. Mas você vai ficar forte, porque ela vai polir, 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 polir você até você ficar brilhando, né? Então, entropia psíquica, né? O que é a entropia psíquica, Maristela? Uma desorganização dentro da sua consciência, né? Então, as pessoas assim com entropia psíquica perdem muita energia ao longo do tempo, porque tá no pensamento mal e negativo o dia inteiro, dentro de casa, no trabalho, no serviço, aonde tiver, né? Uma desorganização. A tendência a pensar negativamente. Pessoas que têm tendência a pensar negativamente, se devia assim começar a escrever, sabe? Escrever. Quantas vezes eu caí nisso hoje? Quantas vezes eu pensei mal do vizinho? Quantas vezes eu pensei mal daquela irmã? Quantas vezes eu pensei mal do companheiro? Quantas vezes eu pensei mal daquele filho? Quantas vezes eu pensei mal da minha mãe? Então, começa a anotar para você ir entendendo quem é você, né? E porque você vai perdendo muito tempo, né? Com esses pensamentos negativos, vai ficando cada vez mais desorganizado a sua consciência, né? E, então, isso é a entropia, né? E, então, eu quero assim, identificar muito assim essa questão da entropia com uma brincadeira aqui, com uma pergunta e resposta de brincadeira aqui que vai ficar muito claro, né? Então, a pessoa pergunta assim para mim, você advoga, né, que Deus está em todos os lugares, né? E aí eu digo assim, exatamente. Então, ele está embaixo da sola dos meus pés? É a mesma pessoa que quando faço lá o último texto que eu fiz lá no Facebook, que eu coloco alguns homens, ou muitos homens ainda maltratam as mulheres, né? E ele fala, ai, que conflito, eu não faço isso, olha, eu tô aqui arrumando a cozinha para minha mulher, né? Então, é a mesma coisa aqui, né? Então, Deus está debaixo dos meus pés, veja como isso é difícil. Se você faz um texto e a pessoa consegue ler ao contrário, né? Colocar negatividade numa coisa que é boa, e então, percebe, os negativos têm esse tipo de raciocínio, né? E então, então se ele está na cadeira, eu estou sentando em cima dele, a minha bunda está em cima dele, né? Veja o raciocínio de uma mente, né? De uma entropia psíquica, né? E não passa pela cabeça do negativo que realmente esse poder é tudo, que Deus é tudo, ele não está, não é uma questão dele estar embaixo, em cima, do lado, né, debaixo da minha sola do pé, ele é tudo. Quando você está maltratando qualquer animal, você está maltratando Deus. Está maltratando o seu marido, está maltratando Deus. Ah, mas eu já não gosto mais dele, então larga. Larga, diz para ele, não dá mais. Entendeu? Então, a pessoa assim com entropia mental não controla, não consegue assim controlar a mente, né? E ela fica
divagando, ela é lenta, né? É como se ela vagasse, né? Você percebe sim que tem pessoas na vida que não vivem, elas vagam, né? Elas vagam. E então, e a pessoa que tem assim uma frequência alta, né? Ela se mantém constantemente naquele equilíbrio, né? Então, portanto, não existe fora, embaixo, em cima, sentado, né? O salto da consciência é entender que Deus, esse poder, está dentro de nós, está dentro de você, está dentro de nós, né? E pessoas negativas ainda muito ignorantes, né? Então, quando troca assim o carro, compra uma casa, troca de celular, né? Ela fica naquela felicidade exaltada, né? Ela fica lá excitada, exaltada, e ela fala, estou melhorando, né? É temporário, né? Não é a causa. Porque tudo é fora que está melhorando, não é dentro de você. Então a causa é assim gerada pela centelha divina. Não tem nenhuma dificuldade de gerar tudo que nós necessitamos, quando nós se tornamos assim, uno com essa centelha divina. Aí você perde o celular, né? Entropia psíquica. Você perde o celular, e aí, ou bate o carro, blá, 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 e aí começa a reclamação tudo de novo nas redes sociais. Ai, fui roubada. Ai, roubaram meu celular. Ai, porque roubaram isso de mim, né? Ou estou doente. Começa tudo de novo, né? Todo mundo tem que saber, né? Então, porque tudo que é externo some, nós perdemos, né? E quando a pessoa aceita a centelha divina e deixa-se se comandar a vida dela, ela passa a cocriar a realidade, né? Quem é centelha divina, você não quer tomar nada de ninguém, né? Você não dá um passo assim em direção ao vizinho se já não é mais o seu espaço. Você não quer tomar nada de ninguém, você não tem inveja de nada, nada, né? Fica feliz se o vizinho fez uma casa melhor, fica feliz se o outro comprou um carro novo, né? Mas você não quer tomar nada, nada de ninguém, né? Não está assim preocupado com questões materiais, porque isso é preocupação de ego, orgulho ferido, né? Egoísmo, orgulho ferido. O co-criador, ele está no mundo, mas ele não é do mundo, né? É apenas uma ferramenta. E se a pessoa se não se mantém uno com a centelha divina, não significa nada. A gente vê tantas pessoas que estão ali no chão, a gente não consegue nem entender que do nada ela está lá no alto, daqui a pouco ela já está chorando nas redes sociais de novo. Que ela perdeu tudo, que ela está em depressão, que ela está tomando remédio, que o resultado de tudo até agora, resumindo, é zero, né? É zero. Então saia do piloto automático, né? Acorde, soldado, né? Soldado de Deus, acorde, sim. Sempre que você está no mesmo ciclo de pessoas, no mesmo bairro, né? E você não tem como, né, desenvolver algo melhor, né? Corre um pouco do teu ambiente, né? Às vezes tem ambiente assim que te coloca no chão, na merda, para não falar coisa pior, né? E para você ser assim uma pessoa assim de frequência alta, de amor genuíno, para você ser foda, né? Tem que se dedicar ao máximo, né? Não tenha preguiça. Agora eu não posso que você assista essa novela. Agora eu não posso que agora é a outra novela da outra emissora. Agora eu não posso porque eu vou comer. Agora eu não posso que agora eu fiquei com vontade de fazer aquilo. Então você vai deixando aquilo que é precioso, né? Sempre, sempre para depois, né? E
Então, então é um salto quântico, né? Mudança absoluta, né? Não julgues ninguém enquanto assim você não tiver toda a informação, né? Ficar julgando uma pessoa, o trabalho da pessoa, né? Quando a gente começou a fazer assim a regressão de memória, a RM, né? A regressão de memória de vivências passadas, a gente esconde até do CRP, esconder todo mundo. Hoje já o CRP está quieto, porque já sabe que vem curando muita gente, vem ajudando muitas pessoas de uma forma mais rápida, uma terapia que se torna muito mais breve, né? Então, a gente não pode sair por aí julgando quando nós não temos total informação de nada, né? Aí, será que ela tá louca para estar falando de nave? Será que ela tá louca para estar falando de extraterrestre? Vai se informar, né? Se você está assistindo aqui o vídeo, você tem internet, se informa no que está acontecendo, no que está ocorrendo na atualidade, né? E é total ignorância quando você fica julgando sem saber o que está ocorrendo, né? As pessoas que optam por viverem assim, contrária à luz, eles têm essa visão deturpada da realidade. Tudo que ela lê o texto, ela deturpa. Eu falo lá, muitos ou alguns, ele lê todos, entende? Ele deturpa a realidade. Não sabe o que é alegria divina, né? Aquele que está assim centrado na divindade, ele sente a alegria e a paz divina, né? E eu vou te falar isso para você, é inexprimível. Inexprimível, indescritível, né? Inexplicável. Lembra que eu falei assim que tinha um negocinho aqui em mim? E aí eu entrei naquela frequência alta, você por um minuto você vê que você não está mais naquele local. É uma coisa muito, muito luminosa, né? E você volta e aquilo saiu, lisinho, né? É inexprimível, né? Se você se tornar ali um com a centelha divina. É um atraso na vida das pessoas, aquelas que ficam julgando. Você pode ver que elas não saem do círculo vicioso, né? E então se você bebe, se fuma, fica de ressaca, fofoca, você fica todo dolorido, né? Essas pessoas que têm fibromialgia, me tá sempre reclamando de dor aqui, dor ali, ai, tô todo dolorido, tô toda dolorida. Pode, se você vai investigar a vida dela, ela passa a maioria do tempo julgando, né? E falando mal das pessoas, fazendo fofoquinha, julgando, né? Muitos pensamentos ruins, né? Muito ego. E o outro que está lá meditando e silenciando, alegria total, né? Tem saúde integral, né? Tô indo para 62 e eu não sei o que é dor. Eu não sei dizer isso para você, que é dor de cabeça, o que é dor em qualquer lugar. Não sei o que é isso, né? E conhecimento é poder. Em vez de você ficar julgando, vai se estudar, vai pesquisar. Não consigo fazer faculdade, não tenho dinheiro. Não falta, o que não falta no mundo é biblioteca com bons livros. Toda cidade tem uma biblioteca com bons livros. Vai lá, né? Deixa um documento e vai ler. Lê pelo menos um livro por semana. E porque conhecimento é poder, né? Quem tem assim mais conhecimento tem mais saúde em tudo, né? Então eu pergunto assim, você é contra a luz ou você é a favor da luz? Então nós temos a glândula pineal, que eu já falei outras vezes aqui, tá bem no centro, né? Que vai dar mais ou menos aqui, mas é bem no centro, mais ou menos essa posição aqui, terceiro olho, é a glândula pineal, que é o nosso chip divino, né? Ela que nos inspira ao caminho da luz. Ela que traz as revelações em sonho, né? E então, para que tudo o nosso propósito se manifeste em glória na Terra, né? Sabedoria é a prática. Então, se eu não tenho pensamentos bons, a minha glândula pineal vai calcificar. Dependendo do que eu me alimento, ela vai calcificar, né?
Então, é por isso que às vezes eu acho que o outro é louco. Você tá vendo ali, Maristela, né? Às vezes a mãezinha vem chorando aqui, eu aceito fazer uma regressão para ver meu filho, e o filho às vezes já está sentado do lado dela. E às vezes, antes de chegar no outro cômodo para se fazer a regressão, ela já saiu correndo. Porque ela não consegue, tudo bem não conseguir ver o filho, mas não consegue sentir a presença dele, o cheiro dele, né, o perfume do próprio filho, né? Então está calcificada a glândula pineal. E aí vai entendendo por que que eu tive que perder o filho. Muitas vezes, assim, nas redes sociais, você acha, ai, aquela mãe parece sempre cuidando, sempre fazendo isso, sempre fazendo aquilo, e às vezes houve falhas, né, que só ela mesma sabe, ou dentro de uma terapia a gente vai descobrir, né? Então ninguém imita quem é fracassado, porque às vezes fala assim, ah, eu tô enjoada lá, do fulano que fica me imitando, daquela coleguinha que fica imitando, né? Quantas vezes a gente tem coleguinha que põe o nome dos filhos dela igualzinho você pôs no seu, né? Foram nascendo depois, ela foi imitando você em todos os sentidos. E tá imitando até hoje. Mas ninguém imita quem é fracassado. Se sinta bem com isso. Ninguém imita quem é fracassado, né? E tem mais aquela coisa engraçada, bem assim, dessas pessoas que estão sempre imitando a gente, copiando a gente. E, então, assim, entra bem aqui uma brincadeira de novo, que é assim, a coleguinha pergunta pra outra assim, você mora onde? E ela responde assim, na minha casa, né? Aí ela fala, nossa, quer dizer, na casa eu sei que você mora, mas nossa, né? E ela diz, nossa, não, a casa é minha. Né? Então você vê assim como é difícil coisas tão lógicas, básicas, uma pergunta assim corriqueira e a pessoa não entender nem a sua pergunta, né? E então frequência divina assim não aceita a sua assim, não aceita assim que fique assim nada desajustado na sua vida, né? Então, você tá lá, tempo com o companheirinho que você casou só porque já estava passando o tempo e você casa e ele também tem uma condição financeira boa. Então, olha quanto tempo você está tentando se enganar e enganar ele. Então, essa frequência divina não aceita que fique nada desajustado. Então, do que você tem raiva? De fazer sexo com ele porque não queria estar fazendo sexo com ele, queria estar fazendo com o coleguinha que você está lá fazendo projeção nele. Ou você já nem gosta de sexo e está dando essa desculpa, vai adquirir um tumor no útero, nas trompas, no ovário, né? E pode até subir em pouco tempo para cima e te matar. E se você não toma consciência do porquê, né? Então, essa frequência divina não aceita nada de ajustado na sua vida. Tá errado. Então, ele fala, aqui eu tenho que consertar com a doença. Aqui eu tenho que consertar trazendo uma perca financeira. Aqui uma perca de emprego. Né? Ele não aceita, ele dá um tempo para que você se modifique. Não modificou? Então, ele vai fazer a parte dele, né? O jogo divino dele. E por isso, assim, não ache graça, não acha bonito. Ah, e agora eu tô falando em público, tá? Que eu tô com tumor no intestino. Tá com tumor no intestino? Porque não consegue perdoar. Não consegue perdoar uma pessoa ou muitas pessoas, né? Tá com câncer no útero, não gosta de fazer sexo, pode ser que com esse companheiro, ou você tem um trauma mesmo. Procura ajuda, né? Tudo que nós temos tem, né? Tem uma resposta, né? Que não fica assim desajustado perante a centelha divina. Na hora certa, ele vai reajustar isso em você, né? Ele vai empurrar para que você amadureça, né? E quem assim só quem aceita assim que você se maltrate é a mente, né? Porque é o ego.
E a centelha divina vai tentar te reajustar. A Terra, assim, assumiu uma luz, assim, esplendorosa. Estamos florindo. E como nós éramos, assim, na nossa divindade original, tanto a Terra como nós estamos florindo. Muito de nós estamos, assim, fazendo isso com ela, né? Há muito amor no ar, né? Então nós não devemos temer as trevas das pessoas que nos rondam, né? Porque se estamos uno ali com a centelha divina, no momento certo ele traz aquela pessoa que está judiando de você na sua frente, né? Então tenhamos mais firmeza, porque a luz machuca se a sua frequência está desajustada. Então se você está enganando um companheiro na sua intimidade, ou de qualquer forma, ou tá... Eu conheço as pessoas assim que iam no mercado, gastava X e falava para o companheiro que gastou 5 vezes mais para ir embolsando aquele dinheiro. Então, se você está numa frequência desajustada, a existência vai te pegar, né? A centelha divina vai te pegar, né? Deus não fica na mão de ninguém. Então, se nós estamos ali uno com a centelha divina, não ficamos na mão de ninguém, né? Ele sempre está ali nos protegendo. Quanto mais luz temos, mais se livramos das armadilhas à nossa volta, né? O trabalho que tem que ser realizado vai ser realizado, né? Machuque você ou não, até que leve à morte, mas a centelha divina vai te reajustar, né? Então, às vezes você pede melhora, né? Pede melhora e aí o marido vai embora, pede melhora, a companheira vai embora, né? Aí fica de novo se fazendo de vítima. Então, a pessoa não estava na sua faixa vibratória, né? E ele tira. Mesmo coleguinha ruim no nosso caminho, ele tira. E, então, esse esforce, assim, para sair da escola Terra com o diploma, né? E a gente atingir assim, um estado de consciência. Então, nós temos que atingir assim, mudar muito o nosso campo vibratório, né? Há muito amor no ar. Saia aqui da Terra, né? Com um diploma, né? Um diploma que você veio tirar. Gratidão, amor sempre,